E aí, pessoal, tudo bem? Você está no canal do Matemática Trivial com Jefferson. E hoje a gente vai discutir três temas na mesma aula: regra de três simples e composta, porcentagens e aplicações, e começaremos pelo comportamento das funções, que é observar aonde uma função ela cresce, aonde ela decresce e onde ela permanece constante. Esse comportamento da função é muito importante para a gente entender como que essa função está agindo no seu domínio. Tudo bem? Então vamos comigo para a nossa revisão, onde aqui nós vamos rever a partir da resolução de problemas, tá? A primeira questãozinha, tá, que nós vamos fazer é uma questão que segue os moldes que nós já vínhamos fazendo, tá bom? Sobre essa parte de olhar se a função é crescente, decrescente ou constante. O gráfico abaixo, representado pela função f, que vai deste intervalo, esse intervalo é o domínio, tá? De -4 até 6, até o contradomínio de -3 até 3. Tudo bem? Essa função é crescente nos intervalos. Nós queremos saber aonde ela cresce. Então vamos lembrar lá que eu mencionei uma vez para vocês que para olhar crescimento ou decrescimento de função, vocês vão olhar no sentido da esquerda para a direita, nesse sentido da setinha aí. Ó. E vamos imaginar que você é uma pessoinha sobre o gráfico. Então eu vou desenhar essa pessoa aqui, ela andando sobre o gráfico da esquerda para a direita, que ela está subindo. Aonde ela sobe é crescente. Se ela anda sem subir e sem descer, a função é constante. E se ela desce, a função ela é decrescente aonde você está descendo, sempre da esquerda para a direita. Então nós vamos ter um pedacinho aqui onde essa pessoinha vai subir de novo, né? Tá vendo aí o desenho dessas coisinhas parecendo formiguinhas andando, né? E no último aqui, ela também desce. Então eu mapeei agora, por meio desses desenhos ridículos, exatamente o comportamento que essa função tem. O que nós fazemos agora para descobrir aonde ela cresce, que é justamente aonde ela está subindo, tá? Então note que o crescimento ele está ocorrendo nesse pedacinho e nesse daqui. Nós vamos olhar para o domínio da função, que é o eixo x, e vamos pintar o intervalo em que esse crescimento está ocorrendo. Então veja só, nós temos bem aí no eixo x o seguinte intervalo, que vai daqui até aqui, a função está crescendo. E o outro intervalo que vai daqui até aqui. Que intervalos são esses? Né? Intervalos são conjunto de números reais, onde nesse primeiro intervalo nós estamos iniciando no -4 e terminando no -2. É o intervalo aonde ela cresce. Nesse segundo intervalo aqui, nós estamos iniciando no 1 e finalizando no 2. É o outro intervalo de crescimento. Então, a resposta ela tem que conter essa informação de -4 até -2 e de 1 até 2. E isso aparece exatamente na letra B. Tome muito cuidado, tá? Crescimento e decrescimento é sempre olhado no eixo X, nunca no eixo Y. O que nós olhamos no eixo Y é a imagem. Nessa parte de crescimento e decrescimento, sempre no eixo horizontal, tudo bem? Então não vai cair nos peguinhas. Por exemplo, é de -4 até 2, porque aqui está indo de -4 e aqui está terminando no 2, como representa para a gente a resposta da letra A. Não caia nisso, porque isso sempre vai estar errado. Fechou? Muito bem. Agora nós vamos para a nossa próxima questãozinha. A nossa próxima questão vai usar uma ideia da regra de três simples, tá?
ela é uma questão bem envolvente, vamos fazer a leitura para compreendê-la. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 quilômetros rodados, e o tanque da moto tem a capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 quilômetros do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambos no posto Estrela. No reabastecimento para sua viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista, deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é. Bom, o que nós vamos fazer aqui é, por enquanto, um desenho para ilustrar isso. E vai ser como um piscar de olhos. Ó, piscou, apareceu, né? Então veja, o que significa esse desenho para a gente? Bem aqui é a saída, e ele vai percorrer uma distância, vai parar no posto Estrela, vai abastecer, ele vai aqui para a cidade, esse elefante aqui representa o trajeto que ele vai fazer lá dentro da cidade. Ele vai voltar de viagem, vai voltar e vai abastecer no posto Estrela para poder conseguir chegar até em casa. Tudo bem? Então nós temos que descobrir qual que é a quantidade mínima de gasolina que ele tem que colocar aqui para que ele possa fazer todo esse percurso que foi feito aqui e retornar para cá de novo e abastecer e chegar na cidade dele. Bom, primeira coisa que a gente vai notar aqui no texto, que tem uma informação importante, que a moto dele consome 5 litros a cada 100 quilômetros rodados. E que ele vai parar também num posto, ele para num posto que fica a 80 quilômetros do seu destino. Olha, o destino dele é esse aqui, ó. Vou pintar aí de verde. Bem aqui é o destino dele, tá? Ele está a 80 quilômetros desse destino posto. Então, aqui tem 80 quilômetros. É informado para a gente que no reabastecimento da sua viagem de ida, deve considerar combustível suficiente para se deslocar 200 quilômetros no seu destino. Então, esse elefantinho que você está vendo aqui dá um contorno do total de 200 quilômetros. Então, o que ocorre, né? Ele chega aqui no posto, abastece, ele vai percorrer 80 quilômetros, percorre no seu destino mais 200 quilômetros, volta e percorre 80 quilômetros voltando até chegar no posto de novo, onde ele vai reabastecer para poder chegar na casa dele. O total de distância que ele vai percorrer, então, vai ser 200 mais 80, totalizando aí para a gente 360 quilômetros. Ok? Esse 360 quilômetros, a gente sabe que ele consome 5 litros para cada 100 quilômetros rodados. Então, vamos descobrir aqui quantos litros que ele vai gastar para poder percorrer tudo isso. Essa quantidade de litros a gente calcula usando regra de 3. Nós vamos colocar o quilômetro que ele tem que percorrer e a quantidade de litros que ele gasta. A referência é 5 litros percorrendo 100 quilômetros. Ele tem que percorrer 360, então vai consumir uma quantidade X de quilômetros, X de litros. A grandeza aqui é indiretamente proporcional, então a gente multiplica cruzado.
uma vez que aumentando a quantidade de quilômetros que vai percorrer, se espera que se gasta mais litros de gasolina. Então, multiplicamos cruzado e vamos chegar na seguinte condição, que 100 vezes x é igual a 5 vezes 360. 5 vezes 360 dá 1.800. Então, 100x é igual a 1.800. Vamos poder cortar esses dois zeros com esses dois zeros. E vamos chegar que ele vai necessitar de 18 litros de combustível para fazer esse percurso do posto ao destino, percorrendo 200 quilômetros e voltando no posto. Bom, tem a resposta 18 litros aqui, só que a gente não pode marcar ainda, porque é mencionado para a gente que ele sai com tanque cheio e uma capacidade de 22 litros. E que a cidade fica a 500 quilômetros da onde ele sai, né? Se ficar 500 quilômetros, já tem 80 quilômetros no nosso desenho. Esse pedacinho aqui de tracejado de preto tem que ter uma distância de 420 quilômetros. Nós vamos ter que descobrir quanto que ele gastou para percorrer essa distância, sabendo que no tanque dele de gasolina tem lá 22 litros. Bom, então vamos lá. Mais uma regrinha de 3, onde agora nós vamos pegar a quantidade 5, que equivale a 100, e vamos descobrir quanto que nós vamos gastar percorrendo 420 quilômetros. A grandeza continua sendo a mesma, então elas são diretamente proporcionais à quantidade de litros e à quantidade de quilômetros. Multiplicou o cruzado, vai ficar 100x. E agora permita fazer essa multiplicação já direto. 5 vezes 420 vai dar 2.100. Bom, então ficou 2.100 igual a 100x. Vamos cortar os dois zeros. Quer dizer que o consumo que ele tem até o posto estrela é de 21 litros. Lembra que ele parte lá com 22 litros de combustível? Isso quer dizer que ele chega aqui no posto estrela com 1 litro somente, porque ele vai gastar 21 litros nesse percurso aqui de 420 quilômetros. Quantos litros ele precisa para percorrer do posto, rodar na cidade a distância que ele deseja e voltar ao posto? Nós calculamos, né? Ele precisa de 18 litros. Então, ele tem que ter aqui e colocar uma quantidade que atinja dentro do tanque dele 18 litros. Então, ele vai precisar de 17 litros de gasolina para poder fazer esse percurso no mínimo, para chegar ao posto, reabastecer e chegar em casa. Então, a resposta correta é 17, que é justamente a quantidade mínima que ele precisa colocar no tanque para fazer todo esse percurso. Fechou? Então, vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questãozinha, ela fala sobre regra de 3 composta, tudo bem? Então vamos ver o que ela nos diz. Em uma indústria produtora de remédios, 5 máquinas conseguem produzir em 5 dias 8.000 remédios, trabalhando 8 horas por dia. Por falta de manutenção, 2 máquinas acabaram estragando e, junto a isso, a empresa recebeu uma demanda para a produção de 15.000 comprimidos com um prazo de entrega de 25 dias. Para que o pedido seja atendido, respeitando o prazo solicitado, o tempo de funcionamento em horas por dia que as máquinas terão que operar para atender o pedido será de. Em probleminhas de regras de 3 composta, nós temos que analisar as grandezas envolventes do problema com aquela grandeza que nós queremos determinar. Porque caso sejam diretamente proporcionais, vamos montar a ordem do jeito que está, e as inversamente proporcionais nós vamos ter que inverter. Eu vou fazer aqui usando um macetinho, que ele é muito bom e vale para todas as regras de 3 composta, que é usar a ideia de separar o conjunto de grandezas em processo e produto. Tudo bem?
Então, nós vamos separar entre essas duas grandezas. A grande questão é que nós vamos ter algumas dicas, algumas ideias boas para descobrir quem é o produto. Esse produto ele é essencial na nossa interpretação. Bom, tá aí a grande ideia. O produto ele é uma única grandeza. Temos várias grandezas, somente uma será o produto. Nunca será o tempo, que é uma dica muito boa. Tudo que é grandeza temporal vai para o processo. E essa grandeza, que é o produto, depende do processo. Então, como funciona? Você separa as grandezas em processo e produto. Produto sempre vai ser uma única grandeza, nunca será o tempo. Isso vai deixar duas grandezas em dúvida para o produto e você vai pensar em qual dessas duas grandezas depende da outra. Se depender da outra, como ela tem que depender do processo, essa vai ser a nossa grandeza do produto. Então vamos ver como que fica nessa daqui. Vamos separar essas grandezas. Nós temos máquinas, 5 máquinas, conseguem produzir em 12 dias 8.000 remédios, trabalhando 8 horas por dia. Essa primeira frase já apresenta todas as grandezas para a gente. Eu já notei que apareceu aí quantidade de dias, que é tempo, e quantidade de horas, que também é tempo. Como o produto nunca vai ser o tempo, essas duas grandezas têm que fazer parte do processo, tá bom? Qual que sobrou? Sobrou os remédios, que é uma quantidade numérica, e as máquinas. Bom, aí agora a gente pensa, os remédios somente são remédios porque as máquinas os produziram. E as máquinas continuam sendo máquinas sem produzir remédio. Então, como o remédio para ser produzido depende da máquina, ele faz parte do produto, porque ele é uma variável dependente, uma grandeza dependente. E aqui nós vamos ter as máquinas. Descobri, separei todas essas grandezas de processo e produto, eu vou começar agora a preencher como se fosse uma tabelinha. Na primeira frase fala 5 máquinas conseguem produzir em 12 dias 8.000 remédios, trabalhando 8 horas por dia. Por falta de manutenção, 2 máquinas acabaram estragando. E junto a isso, a empresa recebeu uma demanda de produção de 15.000 remédios. Como 2 máquinas acabou estragando, só teremos 3 máquinas trabalhando. E o prazo de entrega é de 25 dias. E pergunta: para que o pedido seja atendido, respeitando o prazo solicitado, o tempo de funcionamento em horas por dia que as máquinas terão que operar para atender o pedido será D. Esse tempo que a gente quer é um tempo de X. Feito a montagem da tabela, nós vamos seguir da seguinte maneira: você vai multiplicar o processo da primeira linha em linha. Quando chegar no produto, você vai multiplicar cruzado e vai anotar esse produto. Vou anotar ele aqui. Vai ser 5 vezes 12 vezes 8 vezes 15.000. O resultado você vai igualar com o mesmo caminho feito, só que para a linha de baixo. Você multiplica o processo todo, chegou no produto, você vai multiplicar cruzado e anota esse produto, igualando com o resultado anterior. Então, vai ficar 3 vezes 25 vezes x vezes 8.000. Agora é correr para o abraço, porque nós temos aqui 3 zeros e aqui 3 zeros. Nós vamos poder cortar, tá? Então, vou cortar o chop, 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 chop. Nós temos agora um 8 que apareceu aqui e esse 8 que está aqui. Adivinha o que a gente vai fazer? Cortar. Nós temos também aqui os seguintes números, olha, 5 e 15. Quando eu multiplico 5 vezes 15, 5 vezes 15 aqui em cima da minha cabeça dá 75.
E quanto que é 3 vezes 25? 3 vezes 25 também é 75. Então, nós vamos poder pegar o 3 e o 25, e o 25 e o 15 e cortar tudo junto. Nós cortamos esses dois com este e com esse. Sobrou só o x do lado esquerdo e do lado direito sobrou só o 12, indicando que são 12 horas. Isso quer dizer que a nossa resposta é a letra D. Tudo bem? Então, vamos seguindo, que nós temos ainda mais uma questão de regra de 3 composta que vai poder fazer a gente compreender mais essa ideia do processo e do produto, tá bom? Tá aí, ó, mais uma questãozinha de regra de 3 composta. Em um ateliê de costura para confeccionar 200 calças em 5 dias de trabalho, são necessários 10 funcionários. Devido a uma crise financeira no ateliê, a gerência decidiu demitir 4 funcionários, visando a redução de custos. Sabe que a produção deverá ser mantida com um novo quadro de funcionários, ou seja, após a demissão. Em quantos dias de trabalho o novo quadro de funcionários confeccionará a mesma quantidade de calça jeans? Bom, então vamos pensar nesse processo e nesse produto? Beleza. Vamos ver quem são as variáveis envolvidas no problema. Nós temos quantidade de calças, temos dias e temos funcionários. Sempre essas grandezas vão aparecer exatamente na primeira frase, se essa frase já for significativa para o problema, como é o caso dessa questão e da questão anterior. Já contém todas as nossas grandezas. Então vamos lá lembrar comigo, repita junto comigo. Produto. Quais são as características do produto? É uma grandeza, nunca será o quê? O tempo, e tem que depender de quem? Do processo. Bom, já que nunca será o tempo, nós temos o tempo aparecendo lá, os dias, tem que vir para o processo, não pode vir no produto o tempo. Sobrou quem? Sobrou funcionários e calças. E aí, você acha que essas calças só existem por causa de quem? Do trabalho de quem? Exatamente, dos funcionários. As calças aqui são produtos. Produtos de quem? Do processo que leva em consideração funcionários trabalhando durante alguns dias. Então vamos agora preencher essa tabela. Lá fala que esse ateliê confecciona 200 calças durante 5 dias com 10 funcionários. Devido à crise financeira, decidiu demitir 4 funcionários. Se vai demitir 4, vamos ter 4 a menos, passará a ter somente 6. E sabe que a produção deverá ser mantida com um novo quadro de funcionários, ou seja, que produção que é essa? 200 calças. Em quantos dias de trabalho o novo quadro de funcionários confeccionará a mesma quantidade de calças? Vamos lá descobrir quantos dias X isso vai dar? Então, vamos multiplicar a linha do processo, chegou no produto, vamos multiplicar cruzado e anotamos esse resultado, 10 vezes 5 vezes 200, iguala com a mesma situação feita para a linha de baixo. Multiplicou os elementos que estão no processo, chega no produto, multiplica cruzado. Vai ficar aqui 6 vezes x vezes 200. Ah, professor, notei que 200 aparece de ambos os lados. Então, você pode cancelar. Então, vou cortar o 200 com 200. Sobrou 6x de cá, 10 vezes 5, 50 do lado de lá. Nós vamos ter uma resposta, tá? Que não é uma quantidade inteira, né? Porque nós vamos ter que fazer aqui o 50 dividido por 6. Quanto que é 50 dividido por 6? Bom, quem multiplicado por 6 aproxima de 50 é o 8, né? Que vai dar 48.
Sobra 2, põe-se uma vírgula, acrescento 0, dá um 3, 3 vezes 6, 18, sobra 2, isso vai surgir uma dízima periódica, né? Então, a quantidade de dias que é necessário para produzir isso está aí próximo de 8,3. Então, 8,3 é o que aparece na letrinha D. Fechou? Então, tá aí a resolução da questão 4 para vocês. Vamos seguindo para a nossa próxima questão, verificar aí o que elas nos revelam. E nós temos aqui mais uma questãozinha, que agora é sobre regra de 3 simples. Pensando em desenvolver a atividade física e reduzir o gasto com energia elétrica em sua residência, uma pessoa resolveu instalar uma bomba d'água acoplada a uma bicicleta ergométrica. Após alguns dias de atividade física, ele observou que, pedalando durante uma hora, o volume médio de água bombeada para o seu reservatório era de 500 litros. Ou seja, cada hora que ele pedala, 500 litros de água são bombeados. Esta pessoa observou ainda que o consumo diário em sua casa é de 550 litros de água. Qual a atitude em relação ao tempo de exercício diário essa pessoa deve tomar para subir exatamente o consumo diário de água da sua casa? Olha, ela verificou que uma hora de pedal dá 500 litros. Ela precisa de 550, quer dizer que ela tem que aumentar o tempo dela de exercício, né? Nós já descartamos aí letra A e letra B. A letra C diz que ela vai aumentar o tempo diário em 5 minutos. Letra D, aumentar esse tempo diário em 6 minutos. Letra E, aumentar o tempo diário em 10 minutos. Todas as respostas em minutos. Então, nós vamos usar da regra de 3 aqui, onde nós vamos relacionar o tempo que se gasta fazendo atividade e a capacidade de litros que é transportada. Lá fala-se o tempo em uma hora, mas vamos colocar 60 minutos, porque todas as respostas estão em minutos. São gastos para transportar 500 litros. Quantos litros que ela precisa transportar? 50 somente, né? Porque é o que ela precisa transportar diariamente. A gente quer saber só quanto que ela vai aumentar. Ela tem que aumentar 50 litros, isso vai se levar um tempo X. Olha, 500 é um número maior aqui. O que a gente espera que seja maior? Os 60 minutos ou X minutos? Os 60 minutos, porque ela vai transportar uma quantidade menor agora. Vamos multiplicar cruzado, porque a grandeza ela é diretamente proporcional. Então, vai ficar 50 vezes 60 igual a 500x. Tudo bem? Esses dois zerinhos aqui nós vamos poder cortar com este zero e com esse zero. Então, vou cortar os dois zeros. Sobrou de cá 5 vezes 6 e de lá sobrou 5x. Esse 5 que está aqui nós vamos poder cortar com este 5 para simplificar tudo. Então, nós vamos ter que x é igual a 6. 6 minutos. Resposta do probleminha aí é a letra D. Tudo bem? Vamos seguindo agora para a nossa próxima questãozinha, a questão de número 6. Aqui nós já vamos entrar numa parte que vai falar das aplicações das porcentagens. Essas aplicações vão aparecer para os nossos problemas com o fato de desconto e de aumento, tá? Sempre trabalhando nessa ideia da porcentagem. A Associação de Comerciantes Varejistas de uma cidade, a fim de incrementar as vendas para o Natal, decidiu promover um fim de semana de descontos e promoções, no qual produtos e serviços estariam com valores reduzidos. Antes do período promocional, um celular custava R$ 300 e teve seu preço reajustado, passando a custar R$ 315. Durante o fim de semana de descontos e promoções, o preço desse celular recebeu um desconto de 20%. É uma sacanagem, né? O desconto dado no preço do celular em porcentagem, com base no valor dele anteriormente ao aumento sofrido antes da promoção, foi de
Bom, então veja só. O nosso celular começa com R$ 300, recebe um aumento de R$ 15, né? Passa a custar 315 e vai sofrer um desconto de 20%. Nós vamos descobrir qual que é o valor dele após o desconto dado, mas a gente quer saber qual que é a porcentagem, tá, do desconto que foi dado, não em relação aos 315, que nós já sabemos que é 20%, mas em relação aos R$ 300. Tudo bem? Eu vou fazer uma primeira conta não usando regra de 3 e a segunda eu já faço usando regra de 3 para que eu possa atender duas demandas. Calcular 20%. Nós fizemos um processo de cálculo mental. Como que a gente faz isso? Nós vamos dividir por 10, que vamos calcular 10%, e vamos pegar o resultado e multiplicar por 2, porque é 20%. Tudo bem? Então, 315 dividido por 10, quanto que dá? 31,5. 31,5 vezes 2, quanto que é? 63. Então, teve R$ 63 de descontos. Tudo bem? Bom, quando se dá R$ 63 de desconto, se pega R$ 315, retira R$ 63 e vamos ver quanto que vai custar esse celular. Bom, então vai ficar lá, 5 tira 3 é 2. E vamos fazer 310 menos 60, que vai dar 250. Então fica R$ 252 o preço do celular após a semana de desconto. Esse preço aqui, ele ficou abaixo de R$ 300, né? Porque nossa comparação não vai ser com 315, vai ser com R$ 300. Quantos reais ele ficou abaixo? Uai, professor, só fazer dos R$ 300 menos R$ 252. Então ele ficou R$ 48 abaixo. Beleza, ficou R$ 48 abaixo aí. Como que eu fiz essa conta aqui rapidão, né? Só para a gente, antes de passar para resolução. Como que a gente poderia fazer essa conta rapidão? Uma maneira boa de fazer essa continha seria você tirar R$ 1 de 300, tira R$ 1 também de 252 e faz a subtração. Se você tirar a mesma quantidade desses camaradas que estão sendo envolvidos na soma ou na subtração, o resultado permanece o mesmo. 9 menos 1, 8. 9 menos 5, 4. 2 menos 2, 0. R$ 48. Fechou? Só um parênteses aí. Esses R$ 48 aqui foram descontos referente a R$ 300. É como se tivesse dado R$ 48 de desconto sobre R$ 300. Nós vamos ter que verificar que porcentagem esse valor representa sobre 300. Aí eu vou fazer usando regra de 3, que é outra maneira que a gente pode resolver porcentagem também. R$ 300 representa 100%, R$ 48 representa X. Vamos multiplicar cruzado, porque toda porcentagem é diretamente proporcional. Então, vai ficar 300 vezes X igual a 48 vezes 100. Vamos poder cortar os dois zeros do 100 com os dois zeros do 300. Vai ficar 48 vezes 1, 3x igual a 48. Aqui em cima dessa cabeça minha, finalizarei a conta, x é 48 dividido por 3, que dá 16%. Então, essa é a porcentagem de desconto que aparece aqui na letra B. Tá bem? Se caso você fizesse a conta com R$ 63, você iria achar exatamente 21%. Estaria errado, né? Porque como ele fala para a gente que o desconto dado no preço do celular em porcentagem, com base no valor dele anteriormente ao aumento sofrido, ou seja, com base em R$ 300. Ele não está dando desconto de R$ 63 em cima de 300. É R$ 63 em cima de 315, que é a mesma coisa, né, que o valor final dá o mesmo valor que se tivesse dado um desconto de R$ 48
em 300. Só aproveitando aqui, existe uma outra maneira de fazer esse cálculo de porcentagem, que essa questão aqui se torna até mais fácil. Porcentagem é você comparar um número com um total. Total é 300, eu quero comparar 48 com 300. Monto uma razão. Como você sabe que o denominador da porcentagem é 100, você vai se perguntar por qual número que eu tenho que dividir o 300 para que fique igual a 100. Resposta é 3. Vai lá e divide em cima também por 3 para obter uma fração equivalente. Já chega diretamente no 16%, tá bom? Então vamos seguindo, tá? Essa questão aqui envolveu essa ideia de aumento, de desconto, e foi muito bom ter feito ela, viu? Nessa próxima questão, eu gostaria que você tivesse muita atenção junto comigo, tá? Porque é uma ideia muito bacana que nós vamos fazer aqui. Muito atual, assim, dentro dos nossos restaurantes aí, principalmente quando a gente viaja, tem essa tal cobrança. Uma lanchonete oferece 4 tipos de sanduíches de mesmo valor. 4 amigos, João, Paulo, Carlos e Marcos, foram a essa lanchonete. Cada um comeu um sanduíche diferente e dividiram juntos um refrigerante de 2 litros, no valor de R$ 10. A taxa de serviço cobrada nessa lanchonete é de 20%, aplicados sobre o total consumido na lanchonete, ou seja, sobre o valor da conta final. O valor final da conta foi dividido igualmente para os 4 amigos, sendo que cada um pagou o valor de R$ 21. Qual o valor em reais do sanduíche vendido nessa lanchonete? Então veja, nós temos que cada um paga R$ 21, são 4 amigos. Se a gente multiplicar por 4, que nem é necessário, mas vamos fazer assim, se a gente multiplicar por 4, nós vamos descobrir o valor da conta, que vai ser 4 vezes 21. Vamos já até fazer essa continha. 21 vezes 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. R$ 84 foi o valorzinho lá da conta. O que que tem nesse R$ 84? Tem 100% do que eles consumiram, 100% de consumo, mais o quê? Mais a gorjeta do garçom, mais 20% desse consumo, né? Mais 20% desse consumo. Então, esses R$ 84 está representando para a gente aí 120% do consumo. E por que eu posso aqui somar essas porcentagens? Porque os 20% é calculado sobre o mesmo valor, tudo bem? Então a gente poderia pensar assim, olha, se nós encontrássemos esse 100%, saberíamos aí dizer, sem a gorjeta do garçom, quanto que ficou a conta. Dessa conta, R$ 10 foi do refrigerante e o restante é referente a 4 sanduíches de mesmo valor. Para saber o valor do sanduíche, pegamos este valor e dividimos por 4. Então, este vai ser o nosso processo que vamos fazer, tudo bem? Então, vamos montar aqui uma regra de 3. R$ 84 representa o que para a gente? Representa 100%? Não, representa 120%, porque já está com a gorjeta. Eu quero descobrir o que é 100% desse valor. É uma regrinha de 3. Vamos multiplicar cruzado, vai ficar 84 vezes 100, igual a 120 vezes x. Dá para cortar alguém? Dá para cortar esse zero com esse, por exemplo. Vamos cortar ele. Corta o zerinho, corta o zerinho. Então, ficou 12x igual a 840. Vamos pegar o 12 que está multiplicando e vamos passar dividindo. Antes de dividir, vamos simplificar. Dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. Então, vai ficar em cima 420, embaixo vai ficar 6. Poxa,
42 não é divisível por 6? Não dá 7? Então, 420 dividido por 6 dá 70. Então, R$ 70 é o valor do consumo deles, né? R$ 70 representa o que para a gente? 4 sanduíches mais uma coca valendo R$ 10. Então, esse 10 passa subtraindo 70, vai ficar aqui R$ 60, dá o valor de 4 sanduíches. Os sanduíches, então, serão R$ 60 dividido por 4. E aí, em cima da minha cabeça, bem aqui, a continha de 60 dividido por 4, que é dividir por 2 duas vezes, é metade da metade, isso dá 15. R$ 15 é o preço do sanduíche. Poderíamos ter feito aqui, tá testando cada uma das respostas, verificando quais delas multiplicado por 4, somado com 10, aumentado 20% no resultado de 84. Mas isso dá um pouco mais de trabalho, tá? É melhor a gente fazer a continha para já chegar no resultado direto. Tudo bem? Vamos seguindo. Nessa próxima questão aqui, nós vamos ter uma situação que também vai surgir na nossa prova, que é a interpretação de um gráfico. Essa interpretação sempre vai estar voltada para aquela ideia da monotocidade, tá? Crescimento, decrescimento e constância. A construção de um hotel, na verdade, no setor marista na cidade de Goiânia, tem deixado a vizinhança incomodada por causa do nível de ruídos causados pela obra. Visando amenizar essa situação, a construtora resolveu instalar uma sirene de alerta sempre que o nível de ruído ultrapassar o valor de 76 decibéis. Quer dizer que a sirene toca quando o nível ultrapassa 76. O gráfico abaixo mostra a variação do nível de ruído sonoro durante o trabalho de um dia, iniciado às 1 da manhã e finalizado às 7 da noite do mesmo dia. Considerando que a sirene tocou exatamente às 1 da manhã, quantas vezes essa sirene tocou novamente após as 1 da manhã? Então vamos lá. No eixo Y, nós temos a nossa sirene, né, as intensidades. Eu vou fazer um risquinho vermelho aí que você está vendo. Deixa eu até fazê-lo um pouco mais expresso. Isso. Tá aqui. É mencionado para a gente que a sirene tocou uma vez aqui, ó. Tá? De azul. Tá aí, tocou aí. E quer saber quantas vezes ela vai tocar mais após essa 1 hora da manhã? Bom, olha, ela toca sempre quando a sirene ultrapassa o nível de decibéis, ultrapassa 76. Então ela começou aqui já acima de 76 e foi abaixando, tá? Ultrapassar, tá bom? É ficar acima. Então aqui, nesse momento, está abaixo de 76. Então a sirene não tocou. Vai começar a subir de novo e chegou bem aqui, ó. Pô, ultrapassou 76. Então vamos fazer um xizinho aqui, indicando que nesse momento, tá? Nós vamos ter a sirene tocando. Então aqui, ó, a sirene toca. Continuando. Sirene tocou, os níveis subiu, começou a baixar de novo, ficou abaixo de 76, isso a sirene não toca, só toca quando estiver acima de 76. Voltou, pá, ficou acima de novo, ó. Bem aqui vai ter outro toque da sirene. E se você já notou, ela sempre vai tocar quando o gráfico estiver crescendo, ultrapassando 76. Então aqui mais uma vez tocou, continuou crescendo, decresceu, ficou abaixo de 76, cresceu de novo, tocou mais uma vez. E essa foi a última vez que tocou a sirene, porque ó, a partir daqui só tivemos um decrescimento e voltou a crescer, mas não chegou a 76 decibéis. Então a quantidade de vezes que tocou depois das 1 da manhã foi 1, 2, 3, 4 vezes. A resposta é a letra B, 4. Bem? Então vamos seguindo aí para a nossa próxima questãozinha.
E olha que bacana, né? Antes de passar, né? Se você contar todas as vezes que se corta esse eixo no 76, então nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, né? Dá 9 como resposta e tem esse distrator aí. E tem o 9 e tem o 10, caso você pense em agregar aqui, na verdade, aquele que começou, que ele falou que já descartou ele. Então vamos, tá? Sempre leia com muita atenção o probleminha. Ótimo, nossa última questão dessa revisão, tá? Meus olhos já estão ardendo de sono aqui. A tabela abaixo apresenta a classificação do número de plaquetas por milímetro quadrado no corpo humano. Aí tem uma classificação aqui hipotética. Baixo de 300 mil a 500 mil, leve de 500 mil a 700 mil, moderado de 700 mil a 900 mil, grave de 900 mil a 1 milhão e extremo acima de 1 milhão. Esses exames realizados em um laboratório constatou que em um paciente a quantidade de 440 mil plaquetas por milímetro quadrado. Por recomendações médicas, este paciente teve uma dieta direcionada para os aumentos da plaqueta, porque ele está no considerado baixo. Na semana seguinte, realizou o exame e notou um aumento de 20% na quantidade de plaquetas por milímetro quadrado. Passados mais uma semana, notou mais um aumento de 25% no número de plaquetas por milímetro quadrado, quando comparado ao último exame. O laudo desse novo exame deve apontar que a classificação desse paciente quanto ao número de plaquetas por milímetro quadrado é: nós vamos ter que descobrir para quanto que foi as plaquetas dele e verificar em que classificação que ele está. Primeira coisa que eu chamo a atenção para vocês, nós não vamos poder somar essas duas porcentagens. Por quê? O primeiro 20% vai ser calculado sobre 440 mil. O segundo, que é o 25%, vai ser calculado sobre o valor já aumentado. Então, a gente não pode fazer esse cálculo usando a soma das porcentagens, porque são porcentagens calculadas sobre valores diferentes, tudo bem? Podemos usar a regra de 3 aqui, só que eu não vou usar a regra de 3. O que é calcular 20%? Que é a primeira porcentagem que a gente vai calcular. Isso aqui é a mesma coisa que dividir por 10 e multiplicar por 2 o resultado, né? Porque divide por 10 se acha 10%, multiplica por 2 se acha 20%. Então, pegamos o 440 mil, que é o valor inicial. Vamos dividir por 10. Dividir por 10, o que você vai fazer? Ah, eu vou cortar um zero. Ótimo, muito bem. Vai ficar o quê? 44 mil. O que nós vamos fazer com esses 44 mil? Multiplicar por 2. Muito bem. Então, vezes 2 vai dar o quê? 88 mil. Esse 88 mil representa o que para a gente? Representa o aumento que teve, né? Então, esse é somente o aumento. Isso quer dizer o que para nós? Bem aqui no canto direito. Ó. Ele estava com 440 mil, aumentou 88 mil, foi para quanto? 3 zerinhos, 0 mais 8, 8, 8 mais 4, 12, sobe 1, 528 mil. Então, este é o valor aqui no final da primeira semana. O que nós temos que calcular agora? O segundo aumento, que é de 25%. Então, nós vamos calcular 25% desta quantidade de 528 mil. Como que eu poderia calcular 25% fácil? Calcula-se 50%, que representa a metade, e dessa metade aí você divide por 2. Então, nós vamos calcular a metade de 528 mil e da metade dividir por 2. Isso é basicamente você dividir por 2 uma vez, que calcula 50%, e divide por 2 de novo, que vai calcular 25%, tá bom? Então, nós vamos pegar a metade e dividir por 2.
Começamos lá com 528 mil, 50% é a metade, né? Quanto que dá essa metade? Metade de 500 é 250 mil, metade de 28 mil é 14 mil, 250 mais 14 mil, 264 mil. Agora a gente pega essa metade, tá bom? Nós queremos aqui calcular 50%. Agora nós calculamos 25%. Para calcular 25%, nós vamos dividir por 2 essa quantidade. Então, isso aí vai virar o quê? Metade de 200 mil é 100 mil, metade de 64 mil é 32 mil, fica 132 mil. O que representa 132 mil? Muito bem, aumento, né? Para finalizar, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o 528 mil, que é o que tinha na última semana, e vamos somar esse aumento. Em cima aqui da minha cabeça, vai aparecer a nossa resposta. Então, abaixa os 3 zerinhos. 8 mais 2, 10. Sobe 1. 1 mais 2, 3. Com 3, 6. 5 mais 1, 6. 660 mil. 660 mil, que é o nosso resultado, ele é um número que é maior que 500 mil e menor que 700 mil. Então, a classificação desse camarada é leve. E a resposta vai ser a letra B. Tá bom? Então, isso aí dá uma classificação leve. Beleza, pessoal? Então, me despeço aqui de vocês. Muito obrigado, tá? Aproveite esse material para poder dar uma boa revisada. Tente resolver as questões sozinhos antes, para depois você assistir o vídeo. Sei que falei essa coisa só no final do vídeo e você com certeza já viu as resoluções sem tentar resolver. Não todo mundo, mas alguém já deve ter feito isso. Mas se o fez, depois tente voltar e fazer tudo sozinho, tá? Bons estudos, pessoal. Até mais.